Olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de trazer mais um vídeo para vocês hoje, que seria referente, né, à nossa sexta aula da disciplina de Construção Civil 1, ok? Nas aulas anteriores, a gente tem trabalhado com vocês alguns serviços anteriores à da efetiva construção da obra, né, da construção aparente. Então, por exemplo, nós falamos sobre serviços preliminares, falamos sobre locação de obra, na última aula falamos sobre fundações. Hoje eu quero começar com vocês a conversar sobre estruturas. Não é que a parte de fundações não seja dentro de estruturas, mas a gente a classifica como uma área à parte, porque é muito amplo, né, esse conteúdo. Então, hoje eu quero tratar com vocês as estruturas aparentes, perfeito? Então, vamos lá, para que eu já consiga compartilhar os meus slides e a gente inicie nossa aula de hoje, beleza? Gente, é impossível falar de estruturas sem que a gente tenha em mente que o engenheiro civil é um profissional habilitado e com conhecimento técnico para fazer um projeto de estruturas, que a gente chama de projeto estrutural. Esse tipo de projeto, ele vai dimensionar todas as estruturas, todos os elementos estruturais que eu vou ter presente dentro da minha obra, perfeito? Então, é o projeto de estruturas que vai conter, por exemplo, o dimensionamento da minha fundação, das minhas baldrames, dos blocos, dos meus pilares, das minhas vigas, das minhas lajes, ok? Então, todo o escopo de dimensionamento da obra vai estar em cima do projeto estrutural, ok? É claro, né? Esse dimensionamento dos elementos estruturais, perfeito? A gente vai ter outros tipos de projeto que vão dimensionar outras áreas, como o hidrossanitário e o elétrico. E aí, esses dois projetos vão atuar diretamente nos elementos que são pertinentes a eles, né? Então, a estrutura das obras, de qualquer obra que a gente pegar, basicamente vai ser composta por elementos lineares, bidimensionais e tridimensionais. Os nossos elementos lineares, eles são classificados como lineares, né? Mas se a gente for analisar friamente, eles são tridimensionais, né? Todos os nossos elementos são tridimensionais, tá? Mas para um efeito de cálculo e de facilidade de entendimento, a gente considera vigas e pilares como elementos lineares, perfeito? Dessa forma, a gente vai ter que dimensionar eles com algumas características padrão, ok? Temos também os elementos bidimensionais ou planos, né? Que serão as nossas lajes. Então, a gente vai considerar essas lajes como se fossem elementos bidimensionais na hora do dimensionamento. E os elementos tridimensionais, que são os blocos, ok? Aqueles bloquinhos que estão aparecendo lá no pé dos nossos pilares, perfeito? Como é que a gente vai confeccionar um projeto estrutural, né? Eu sei que vocês ainda não estão nas disciplinas específicas de concreto armado, por exemplo, não sei se alguém já realizou, né, essas disciplinas, mas é importante ressaltar que todo projeto estrutural ele vai ser dividido em três grandes etapas. A primeira é a concepção estrutural. Eu vou fazer um arranjo dos elementos. Então, eu vou pegar meu projeto de arquitetura e eu vou começar a colocar ali no meu projeto aonde ficarão cada um dos meus elementos. Então, poxa, eu tenho aqui esse canto do meu projeto. Eu vou lá, coloco um pilar, por exemplo, né? Eu vou dividir, eu tenho um vão muito grande, eu vou dividir as lajes de forma diferente. Enfim, eu vou fazer tudo isso a partir do arquitetônico, ok? Depois, eu vou realizar uma análise estrutural. Eu vou pegar aquele modelo que eu lancei, aqueles elementos, meu arranjo estrutural, e vou fazer uma análise dele. Então, eu vou verificar os possíveis esforços e as cargas que vão atuar sobre a minha estrutura. Então, eu tenho, por exemplo, né, vamos imaginar isso. Estou fazendo o projeto de uma casa térrea. Qual o elemento que vai estar, qual carga, né, que vai estar sobre a minha edificação? Ué, na laje superior eu vou ter telhado, vou ter as chuvas, vou ter o vento. Então essas cargas é que vão fazer, vão servir, né, para que eu consiga fazer meu dimensionamento. Agora, se você tem um prédio, né, de 15 pavimentos,
todos os pavimentos, eles são carregados por ações permanentes e ações variáveis. Isso aí vocês vão ver lá nas disciplinas mais específicas de projeto, ok? Então, eu vou fazer uma análise para começar a dimensionar os meus elementos a partir das cargas que eu tenho, beleza? Então, o meu arranjo estrutural já vai servir como um pré-dimensionamento, né? Eu vou colocar ali algumas dimensões e depois eu vou verificar se essas minhas dimensões elas são adequadas ou não, perfeito? E por fim, eu vou fazer a síntese estrutural, que é o detalhamento dos meus elementos. Então cheguei, né? Ó, a minha estrutura agora está passando, tudo nela está ok, né? Eu não preciso verificar mais nada, não tem mais nenhuma zona de instabilidade. Todos os elementos estão bem dimensionados. Então agora vamos partir para a parte dos detalhamentos, onde eu vou detalhar como aquele elemento será construído. A gente vai trabalhar com os nossos elementos estruturais, é mais comum, né, que a gente trabalhe com concreto armado. Então, eu tenho que detalhar ali a seção de concreto, a posição do aço, qual que é o tamanho da bitola, né, qual que é o diâmetro das nossas barras, enfim, vou fazer todo o detalhamento das minhas estruturas, ok? Diretrizes gerais, pessoal, sobre as estruturas. Primeiro, é sempre preferível que eu consiga fazer o arranjo da minha estrutura em cima do que está proposto no arquitetônico. É sempre preferível. Por quê? Porque você não cria nenhum tipo de alteração no projeto, né? O que pode acontecer muitas vezes é que a arquitetura ela não se comunica muito bem com a necessidade estrutural que você tem. Por exemplo, né, a gente quer, o arquiteto vai querer um vão de 10 metros ou de 8 metros. E ele não quer que tenha pilares, por exemplo. Né? Então, vamos supor lá, são 10 metros e ele quer que tudo esteja, que não tenha pilares aparentes, né, somente nos cantos. Isso aí vai te causar alguma dor de cabeça na hora do dimensionamento. Então, o que acontece? Não é recomendado, né, que você tenha um elemento com um vão tão grande. Então, a gente vai ter que tentar chegar em adequações do projeto de arquitetura por conta da concepção estrutural, perfeito? Essa comunicação entre engenheiro projetista e arquiteto é motivo assim de muitas brincadeiras, né, de muitas até polêmicas mesmo, entre os dois profissionais. Entretanto, quando há uma comunicação sadia e a gente consegue chegar num denominador comum, ali a gente tem o ideal para a nossa obra, né? Porque a gente vai ter uma arquitetura condizente, com a estética condizente, que comunica a mensagem que o arquiteto quer passar, e ao mesmo tempo a gente tem uma obra, uma estrutura completamente segura, que vai atender adequadamente o meu cliente, sem que ele tenha que gastar rios de dinheiro para fazer uma estrutura muito robusta, por exemplo. Tá? Segunda diretriz, o projeto deve ser executável, ou seja, de nada adianta eu seguir o meu arquitetônico, né, ou eu projetar com todo o meu conhecimento técnico e eu dificultar a vida de todo mundo. Eu colocar ali elementos que não tem necessidade, né? Ou complicações que são desnecessárias, tanto para o trabalhador quanto para o bolso do cliente. É importante ressaltar que o concreto armado, ele é um elemento que tem um custo agregado elevado. Ok? Você está trabalhando com concreto, que na maior parte das vezes será usinado, e com barras de aço, que a gente tem o preço, né, da barra de aço somente aumentando. Ok? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado para que esse dimensionamento seja execuível dentro da obra. A minha mão de obra tem que ser capaz de executar aquilo, ok? E eu preciso fazer com que esse projeto caiba no bolso do meu cliente. É claro, né? É evidente que aqui o seu cliente vai sempre querer ter o menor custo possível, né? Então, assim, não é que você vai ter que fazer tudo mal feito ou mal dimensionado para atender o bolso dele, né?
Você vai ter ali um critério de segurança, um critério de qualidade de projeto, mas o que eu estou falando aqui é contra aqueles excessos, né? Você não precisa, por exemplo, de uma viga tão grande, tão robusta assim, né? Você não precisaria, por exemplo, de tantos pilares assim, enfim, né? Isso aí vocês vão pegando com a disciplina de dimensionamento e com a expertise na área mesmo, né? Com o próprio contato com a área, ok? É interessante também que a gente procure sempre embutir as vigas e os pilares na alvenaria. Aqui a gente tem uma discrepância entre o projeto e o que é projetado, né, o que está ensinado nas normas e o que está sendo feito no campo de trabalho. Por quê? A norma, ela teve uma revisão há não muito tempo atrás, e ela exige que a menor dimensão dos pilares seja 14 centímetros. Entretanto, a gente utiliza os tijolos, né? Os blocos cerâmicos. Muitas vezes, né, em muitas obras, a gente utiliza essa alvenaria, a parede mesmo, como se fosse uma forma. Então, a largura, né, ou espessura do meu bloco cerâmico tem 9 centímetros. Tá? Então, ele é só de 9. Se eu fizer reboco dos dois lados, ele vai chegar ali até 11, 12 centímetros, né? 13 no máximo. Então, eu não consigo, se o meu bloco for a forma, eu não consigo fazer com que o meu pilar respeite a medida mínima. Por quê? Eu vou fazer a minha parede de forma e já vou concretar. Então, não vai ter nem o serviço de reboco ainda, tá? Só na alvenaria mesmo. Então, meu pilar, que deveria ter uma dimensão de 14, agora estará com uma dimensão de 9. Ok? Então, assim, ainda é uma polêmica, entre aspas, de como a gente deve fazer isso. Por quê? Qual que é a grande questão, né? Para que você consiga embutir o seu pilar dentro da parede, você teria que ou utilizar o tijolo deitado, que daria um custo mais elevado para sua obra, né? Porque você vai precisar de mais tijolo, ou você teria que encher mais de massa, porque você teria que fazer um reboco de 2,5 de cada lado para conseguir fazer os seus pilares. Ou então você deixa do jeito que está. E em cada pilar vai aparecer um dente. Ela vai fazer um ressalto para a parede. Então, assim, nenhuma alternativa parece ser muito usual, parece ser muito tranquila de executar, ok? Mas é necessário, pessoal, que a gente sempre tente seguir o que está especificado em norma. Por quê? Caso a sua obra tenha alguma complicação, vamos supor, né, a obra entrou em colapso, ela caiu, né? Assim, é muito raro, mas pode acontecer. A gente até tem visto alguns casos assim. A obra caiu, ok. Vamos lá na obra para verificar. Quando o indivíduo, né, o fiscal, vai chegar na obra, ele vai começar a identificar possíveis problemas de execução, ok? Então, ele olha as seções dos pilares, porque, poxa, é o elemento crucial do projeto estrutural, né? Então, quando eu olho os meus pilares e o projeto está com, a execução está com 9 centímetros, e eu não fiz nenhum tipo de reforço, nenhum tipo de adequação, a culpa cai sobre o engenheiro executor. Aí o rapaz vai continuar a inspeção dele e vai olhar o projeto. Se no projeto também consta que a seção do pilar, a menor seção foi de 9, ambos são culpados, né? Ambos são culpados. Por quê? Ambos deveriam ter o conhecimento da norma acerca das menores dimensões. Perfeito? Então, é assim, né? A gente ainda vê muitas obras onde os pedreiros, né, vão tocando o barco da forma que eles acham melhor, porque para eles é muito mais simples. Você está economizando formas, está economizando serviço de carpintaria, né? Só que você está criando uma situação onde você, profissional de engenharia, ou projetista, ou construtor,
pode estar colocando o seu nome em risco, perfeito? Então, é interessante, é importante que a gente esteja atento quanto a isso. O posicionamento dos elementos estruturais, pessoal, eles na construção devem ser feitos de acordo com o seu comportamento. Como assim? A gente não falou lá que as lajes, por exemplo, elas são um plano, são bidimensionais? Então, se eu tenho um plano, é muito comum que eu imagine esse plano, né, deitado, vamos dizer assim, né? Ele está ali apoiado sobre alguma coisa. Ele vai servir para que outras pessoas fiquem sobre ele, ok? Ele consegue cobrir uma área, né? Então, essas lajes serão posicionadas nos pisos dos compartimentos e essas lajes vão transferir as cargas para os seus apoios, que serão as vigas. Então, as minhas vigas vão apoiar o plano da laje, né, o pano de laje que eu tenho ali. Aqui nós vamos ter dois tipos, eu vou comentar com vocês cada um desses tipos de lajes, né, lajes maciças ou treliçadas. As vigas são elementos lineares, então elas vão conseguir ligar dois pontos. Então a nossa viga ela vai sair de um lugar e chegar em outro, né? Linearmente, como se fosse só no comprimento, ok? Então essas nossas vigas elas vão receber as cargas das lajes e vão passar essas cargas para o próximo elemento, porque ela é um elemento que está na horizontal, né? Então, ela vai encontrar os nossos pilares e aí vai passar a carga para eles, ok? Então, tá aqui, né, alguns exemplos. À esquerda, a gente tem algumas formas de madeira que serão preenchidas com concreto e na imagem à direita, a gente tem vigas metálicas fazendo esse mesmo papel. Já os nossos pilares também são elementos lineares, só que eles são colocados na vertical. Então, eles estão recebendo as nossas vigas e a carga que estava na viga vai ser passada para ele, ok? Então, eles vão ser utilizados para passar as cargas da estrutura como um todo, né? Porque a laje descarregou na viga, a viga descarrega no pilar, o pilar passa essas cargas direto para a fundação. Aí nós comentamos na última aula, né? Da fundação, eu vou ter a dissipação dessas cargas no nosso solo, ok? Então, só para a gente falar de novo esse esquema geral, né? Então, eu vou ter as cargas lá sobre as nossas lajes, as cargas verticais. Essas cargas serão transportadas para as vigas. Essas vigas, né, que são os elementos horizontais, vão passar as nossas cargas para os pilares. Esses pilares vão levar a nossa carga até a fundação. E de lá, essas cargas serão dissipadas pelo terreno, ok? Sobre essa transferência de cargas, pessoal, é importante que a gente ressalte algumas questões. Primeira delas, é importante que a gente faça essa passagem, essa transferência, da forma mais direta possível, ok? Isso implica dizer o seguinte, que eu devo evitar criar alguns apoios indiretos. O que seria isso, né? O correto, vamos dizer assim, é laje sobre viga e viga descarregando em pilar, ok? E o pilar nascendo lá da fundação, tá? Chegando até a fundação ou saindo dela, depende da forma que você analisa, né? O que a gente pode encontrar em algumas obras é o que está mostrado aí, ó, na nossa figura à direita. A gente percebe que tem um pilar em cada extremidade e um no meio. Só que vocês percebem que olhando já, né, da parte da garagem para cima, a gente tem uma viga bem robusta e um pilar nascendo dela. Aquele local não é o ideal que um pilar nasça. Tá? A gente deve evitar ao máximo nascer pilares sobre vigas, em cima de viga. Ok? Por quê? Porque você cria um esforço cortante muito grande. E você precisa criar ali uma armação que vai suportar essa grande carga pontual cortante, né, que está chegando ali, aquele esforço cortante elevado que está chegando ali.
Caso a gente não faça isso, pessoal, vai acontecer exatamente o que está nessa imagem, que é uma fissuração excessiva. Então, ao redor do nosso pilar, vai gerar uma zona de fissuração grande, porque o nosso elemento, que é a viga, não estava dimensionado adequadamente para receber aquele esforço cortante, ok? O que pode existir também, esses apoios indiretos, é viga apoiando sobre viga. Isso também não é assim, né? Ideal. É algo mais corriqueiro, ok? A viga mais robusta vai receber vigas menores. Isso assim, é comum nos projetos. Entretanto, não é a forma mais ideal, né? Vamos dizer assim, bem ideal, não é a forma mais adequada de você ter apoios. Por quê? A viga deveria se apoiar sobre pilares, perfeito? Então, aí a gente vai ter algumas situações onde a gente vai tentar fugir delas, né? Na hora de fazer o projeto, a gente tenta fugir dessas situações. Porém, vocês vão perceber que em alguns casos é impossível, né, fugir dessas situações. É necessário criar um apoio indireto ou que o pilar nasça sobre a viga. E aí você vai ter que dimensionar adequadamente, né, fazer uma análise estrutural adequada para que você consiga resolver esse problema. Recomenda-se também que os elementos sejam o mais uniformes possíveis, o mais uniforme possível quanto às dimensões e às solicitações. Então, você vai tentar criar, imagine só, né, um mesmo pavimento, onde as vigas, o tempo todo, uma viga ela começa com uma dimensão, diminui, depois aumenta, diminui. Para a execução, isso é péssimo, ok? Então, tente deixar as suas vigas, os seus pilares, né, as suas lajes, o mais uniforme que você conseguir, perfeito? Além disso, elementos que têm dimensões contínuas com mais de 30 metros, é preciso que eu indique, né, e que eu construa algumas juntas de dilatação. Então, se eu tenho, imagine só, né, um prédio de uma faculdade com um pavilhão muito grande, de, sei lá, né, 60 metros, ou, sei lá, 40 metros, de salas de aula, um corredor de 40 metros. É preciso que eu especifique ali junta de dilatação. Por quê? É um elemento que tem mais de 30 metros. Então, é preciso que você coloque juntas. Por que você faz essa junta? Essa junta vai permitir que seu material consiga trabalhar. A dilatação é um movimento, né, que é impossível de ser freado praticamente. Ok? Então, a gente tem que deixar a junta, que é um espaço adequado para que as duas peças, né, dos dois lados da junta, consigam dilatar com maior facilidade. Essa facilidade é que ela vá, dilate e retorne, ok? Em relação a ações e sobrecargas, pessoal, cada elemento estrutural, como eu comentei com vocês, vai ser dimensionado levando em consideração as cargas, as ações, né, e as sobrecargas. Tudo isso aqui vocês vão ver nas disciplinas um pouco mais específicas para dimensionamento, ok? Mas é preciso tomar cuidado quanto à forma que eu vou utilizar as minhas edificações, mesmo após a construção delas. Por quê? O meu projeto ele está dimensionado para certos tipos de ações. Então, poxa, eu vou dimensionar uma laje que vai suportar, por exemplo, uma sala, né? Tem lá uma sala de jantar no piso superior, perfeito? Ou um quarto, né? Vamos colocar um quarto. A carga que eu tenho de um quarto, ela é bem pequena, ok? Vamos imaginar um outro exemplo, para ficar ainda menor, né? Para ficar ainda mais discrepante o nosso exemplo. Você tinha lá uma parte do seu segundo pavimento, seria um forro sem acesso de pessoas. Você teria lá um forrozinho que está só com uma cobertura em cima. Não tem como ninguém ir lá em cima para verificar isso, tá? Imagine esse exemplo, né? Aí, você executou, perfeito. Forro sem acesso a pessoas. Vamos olhar na tabelinha para vocês verem a carga acidental desse tipo de pavimento.
A carga acidental dele é de 0,5 kN por metro quadrado. Ou seja, uma carga bem pequena, não vai ter pessoas, né? A gente não tem movimentação, vai ficar ali isolado, aquela área. É uma área morta, vamos dizer assim, né? Aí você vende o imóvel, vamos imaginar isso, né? Você foi lá, fez o projeto, executou, e esse imóvel foi vendido. E aí, a pessoa modificou o segundo pavimento. Essa laje, que não tinha acesso a pessoas, agora a pessoa quer fazer uma sala de ginástica lá em cima. Observe quanto é a carga acidental dessa para a sala de ginástica. A gente vai ter 5 kN por metro quadrado. São 10 vezes mais do que o que a gente tinha anteriormente. É claro que assim, né, a gente vai ter que considerar vários outros carregamentos, tudo mais, né? Eu tô dando para vocês um exemplo, né, que é essa carga acidental, ok? Então, assim, se você modifica bruscamente a forma de utilização, você pode gerar um desconforto para a sua estrutura. Você pode criar situações onde ela vai ficar abaixo das cargas que são necessárias, ou que estão sendo solicitadas ali, ok? E isso pode gerar até um colapso da estrutura. É claro, né, que a gente vai dimensionar as nossas estruturas sempre com coeficientes de segurança. E esses coeficientes, eles são grandes, né? Ninguém está dimensionando as coisas na risca, exatamente em cima, ok? Porém, é necessário que a gente esteja atento a isso, porque a nossa estrutura ela tem um limite. Ela tem um limite, o último, que é para ruptura total, e tem um limite de serviço, que é para que a gente não tenha muitas fissuras, para que a gente não tenha uma flecha muito grande, enfim, ok? Outra ação que é importantíssima que a gente leva em consideração é a ação do vento. Pessoal, se você vai fazer um prédio ou um galpão, por exemplo, a ação do vento provavelmente, né, terá uma grande influência na sua estrutura. Você tem, por exemplo, um prédio de 30 pavimentos. Às vezes, lá em cima, a ação do vento será maior do que as suas ações e sobrecargas, ok? Somente a ação do vento conseguiria superar todas as outras lá para o último pavimento. Num galpão, a gente não tem nada sobre o galpão, né? Mas a ação do vento sobre ele é tão grande, né? Por ser um local aberto, então o vento consegue gerar um esforço tão grande, uma solicitação tão grande, que ela é a ação majoritária. É com ela que a gente deve ficar atento. Então, esquecer de lançar a ação do vento é um erro crasso, que deve ser assim, né? Se o projetista não leva em consideração o vento, ele pode estar dimensionando uma estrutura que vai colapsar. Um galpão que não tem verificação de vento vai dar problema. É certeza absoluta. Isso aí não tem assim, né? Não há o que se discutir. Um prédio de 30, 40 pavimentos que não leva em consideração o vento, a chance de ele ter assim, né, uma ruptura é grande, porque a solicitação do vento é muito elevada para esse tipo de caso, ok? Outro critério que a gente deve levar em consideração ou ter em mente é o critério de estabilidade global. É preciso que a gente faça uma orientação adequada dos pilares para enrijecer mais a minha estrutura. Por quê? Eu preciso, vocês já devem ter visto o conceito de inércia, momento de inércia, né? Lá na disciplina de resistência de materiais, provavelmente, ou antes disso, ok? Então, é preciso que eu tenha essa malandragem mesmo, né? Na hora de lançar os meus pilares, para aumentar a inércia da minha estrutura, ok? Eu preciso que a minha estrutura tenha estabilidade global, ela não pode mexer demais, né? Ela tem que estar estável ali, porque é uma edificação, né? Não um carro que pode sair andando, né? Então, a recomendação que existe é de colocar sempre que possível, né? Evidentemente, a maior dimensão do meu pilar, ela vai ter que estar posicionada na direção da menor dimensão do meu edifício. Então,
É claro, isso aqui vai ser um macete que voltarão a falar para vocês, ok? Então, se eu tenho um edifício, a maior, assim, né, a ideia geral é a maior inércia do seu pilar deve estar na direção de menor inércia do seu edifício, ok? Essa é que é a grande questão, porque você consegue enrijecer um pouco mais a sua edificação, perfeito? Falando especificamente sobre os elementos estruturais em si. O que são lajes? Né? A gente já disse, lajes são elementos bidimensionais. Vão ser considerados como se fossem só bidimensionais, mesmo a gente sabendo que eles são tridimensionais na realidade. Essas lajes, elas sempre, ou quase sempre, né, estarão apoiadas por vigas em seu contorno. É possível que a gente faça lajes em balanço, porém, em pelo menos um dos lados, deve haver um apoio, ok? As lajes, muito provavelmente, vão constituir piso ou cobertura dos compartimentos e elas vão suportar diretamente as cargas do piso. Então, ela vai ser solicitada predominantemente a flexão. A gente vai considerar que existe uma carga distribuída sobre toda a laje e vai verificar ela, a flexão. Os tipos de laje que a gente tem no mercado, quais são? Eu tenho as lajes treliçadas com cerâmica, as lajes treliçadas com isopor, as lajes maciças, lajes nervuradas, cogumelo, de painéis treliçados e alveolados. Cada uma delas a gente vai ter características que são peculiares, né? Por exemplo, a laje treliçada com cerâmica. Essas lajes treliçadas, elas vão ser compostas por dois elementos principais: as bigotas, que são treliças, né, que está ali posicionado, tem uma parte, a parte de baixo de concreto, e a treliça fica à mostra. E o material de enchimento, que no caso das treliçadas com cerâmica, o material de enchimento será lajotas cerâmicas, ok? Então, eu vou posicionar conforme eu tenho nas imagens abaixo ali no slide, né? A imagem da direita mostra um esqueminha de um trabalhador posicionando. Então, primeiro eu vou colocando as minhas bigotas e vou posicionando as lajotas para dar o espaçamento adequado entre cada bigota, ok? Depois disso, né, eu vou preenchendo tudo isso, né, vou apoiando as lajotas em cima de cada bigotinha, ok? E crio como se fosse um piso, que é o que está representado aí na imagem à esquerda, ok? Como é que eu finalizo isso, né? Eu tenho que encher de concreto, ok? Então, eu vou concretar, só que como eu já tenho um enchimento ali de lajota, a altura de concreto, a capa de concreto, vai ter uma altura menor, ok? Ela só vai encher a altura total nas minhas bigotas, porque eu tenho, né, que encher até o fundo delas, ok? Até a parte superior, tá? Então, eu tenho aqui as minhas bigotas num plano mais abaixo e a minha lajota aqui em cima, ok? Vou fazer assim, né? Então, eu vou ter a minha bigota aqui, que é a minha mão, e vou colocar uma lajota aqui em cima. Então, a minha altura acabada, vamos dizer assim, né? Seria essa daqui, ó. Ok? Então, quando eu olho, né? A minha altura acabada, vocês percebem que a altura que eu tenho que concretar em cima da minha bigota, ela é menor do que a altura que eu tenho que concretar dentro da minha bigota, ok? Beleza? Então é importante ficar atento a isso, né? Esse tipo de laje é uma opção interessante que me permite vencer pequenos vãos. Por que ela é interessante? Porque é fácil de montar e apresenta um custo muito baixo, ok? Porém, né, as minhas lajotas, elas vão ter uma resistência pequena e elas são materiais frágeis, ou seja, qualquer ruptura, né, qualquer impacto, eu posso quebrar uma laje dessa, uma lajotinha dessa de cerâmica, né, e posso ficar perdendo diversas lajotas, gerando desperdício de material, ok? Já uma outra concepção de laje treliçada são as lajes treliçadas com isopor.
Então, no lugar da minha lajota cerâmica, eu vou colocar uma placa de isopor. Isso vai tornar a minha laje ainda mais leve, ok? O modelo executivo é bem semelhante, eu posiciono as vigotas, depois venho encaixando o isopor para dar o espaçamento entre elas. Vai ter maior facilidade para passar tubulação e conduíte, porque você vai ter que furar o isopor, que é muito mais simples, e apresentará um maior custo do que as lajotas. Por quê? Placa de isopor custa mais do que lajota cerâmica, ok? E com esse tipo de método, como eu tenho uma laje mais leve, eu consigo vencer vãos um pouco maiores do que eu venceria nas minhas lajotas cerâmicas, ok? A laje maciça, pessoal, ela vai ser moldada na obra. Como assim? Eu vou fazer forma para elas, tá? Então eu vou fechar o fundo, fechar as laterais e vou criar uma armação, uma armadura mesmo, né? Vou posicionar minhas barras de aço em forma de malha na parte superior, na parte inferior, na parte de baixo, e ganchos na parte superior. Posso ainda ter duas malhas, uma na parte de baixo e uma na parte de cima. E aí eu vou fazer a concretagem disso, né, da altura total, beleza? Então eu gastarei para a laje maciça mais material. Eu vou gastar mais forma, vou gastar mais aço e vou gastar mais concreto, ok? Outro ponto é que a laje maciça apresenta um peso próprio mais elevado. Entretanto, ela é muito mais rígida do que as demais. Então, se você precisa, né, colocar alguma coisa que vai ter um peso muito elevado, uma carga muito elevada, você vai ter que colocar ali uma laje maciça, perfeito? A laje nervurada, pessoal, ela também será moldada na obra, vai ser concretado lá na obra, né? Todas elas, na verdade, até aqui, né? Porém, elas vão ser diferentes da maciça, porque eu vou utilizar algumas formas que apresentam essas nervuras, ok? Essas nervuras vão virar uma espécie de viguinha uma espécie de viguinha mesmo, né? E eu vou posicionar ali barras de aço para conseguir armar a minha laje. A aparência dessas lajes, quando eu olho de baixo, né, é uma aparência alveolar, que é o que está mostrado aí na imagem à direita do slide, tá? E vai me garantir uma economia de materiais. O gasto mais elevado que eu vou ter será com essas formas, né? Porque são formas resistentes que vão suportar o serviço de concretagem mesmo, ok? Já as lajes cogumelo. Essas lajes cogumelo, pessoal, elas serão apoiadas diretamente nos pilares. Então, não para a laje cogumelo, eu não tenho viga, ok? Isso pode gerar um problema para mim. Por quê? Eu tenho uma placa aqui em cima, né? Que é a minha laje, beleza? E aí eu tenho um pilar aqui embaixo servindo de apoio, beleza? Só o pilar. Aí eu quero que vocês imaginem o seguinte exemplo. Eu vou colocar a sua mão, eu tenho um prego aqui, e eu vou falar para você colocar a mão em cima. Vai doer a sua mão ou não? Evidente que sim, né? Mesmo que você só posicione a sua mão, você sente a pressão do prego, ok? Porque a área de contato dele é muito pequena, beleza? Então, mesmo com uma força menor, você consegue sentir uma pressão elevada, né? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Eu pego uma tábua e eu coloco vários pregos. Quando você coloca a mão sobre vários pregos, você tem a mesma sensação do que se tivesse colocado em cima somente de um? Não, né? Você percebe que tendo vários pregos, a sua mão fica muito mais confortável, né? A pressão que os pregos exercem parece ser menor, porque a área de contato aumentou. Agora, vamos transportar esse mesmo exemplo para as nossas lajes cogumelo. Eu tenho aqui uma placa, que é a laje, e tenho um pilar suportando a carga aqui. O que vai acontecer? A tendência de colocar a mão em um prego só é o quê? Furar a sua mão, né? O prego pode furar a sua mão, entrar dentro dela. Aqui, o perigo é o mesmo.
a gente pode criar uma solicitação tão grande no pilar que ele fure a laje, ok? Essa tensão a gente chama de punção, tá? E vocês vão ver mais adiante no curso também. Essa tensão de punção é a tentativa que o pilar tem de furar a laje, ok? Para reduzir essa tendência, né, essa tensão, e de alguma forma aumentar a área de contato do pilar com a laje, a gente coloca esses capitéis, né, que são essas partes abauladas, assim, né, mais abertas, para conseguir ter uma área maior de contato com a minha laje e diminuir esse efeito de punção. Perfeito? As lajes de painéis treliçados, pessoal, agora são lajes, eu estou partindo, né, para as lajes pré-fabricadas, ok? Essas lajes pré-fabricadas, elas vão ser muito semelhantes às minhas lajes treliçadas. Porém, nas treliçadas eu tinha apenas as bigotas. Aqui eu tenho a laje como um todo. Vocês podem perceber que o rapaz até está dando suporte para um guincho, né? E você vê que existe 3 treliças e um painel de laje já concretado. Perfeito? E aí, aqui, né, só para finalizar, eu vou encaixando essas placas uma do lado da outra. Perfeito? A laje alveolar, pessoal, ela vai ser composta por painéis protendidos de grandes dimensões e vão permitir que eu vença grandes vãos, principalmente devido a essa protensão, que é um cabo de aço que está esticado dentro da minha laje, okay? Dentro do meu elemento estrutural. Essas lajes vão ser indicadas para projetos de grande porte. Por quê? O custo dela é mais elevado. O serviço de proteção é caro, ele é oneroso. E ele vai garantir que seu elemento vença um vão muito grande. Então, não faz sentido ter esse custo tão elevado para vencer um vão que o concreto armado convencional resistiria. Perfeito? Então, eu vou usar esse tipo de laje para obras de grande porte, beleza? Falando um pouquinho agora sobre as vigas. As nossas vigas geralmente estarão dispostas na horizontal. Você pode ter algumas vigas na diagonal também, perfeito? Por exemplo, né, se você tem uma rampa, ou se você tem um apoio de escada, né, aquelas escadas que são só os degraus subindo, tem uma viga ali dentro da parede que está dando suporte para esses degraus, tá? Então, você pode ter elas ou na horizontal ou na diagonal. Elas vão apoiar elas vão apoiar as vigas, serve de apoio para as vigas as vigas servem de apoio para as lajes e essas vigas servirão de travamento lateral dos meus pilares, para não permitir que eles fiquem balançando, né, na parte de cima, ok? Essas vigas vão, além de travar os pilares, se apoiar neles, ok? Então, ela trava o movimento do pilar e transfere as cargas dela exatamente para esse mesmo elemento. Ela vai ser solicitada basicamente e predominantemente a flexão. Então, a gente vai ter, até quando a gente está lá, né, em análise, nas disciplinas de análise estrutural, a gente representa as vigas como uma barra, uma linha, né? Então, uma viga bem apoiada, só de falar, vocês já devem mentalizar, né? Aquele esqueminha lá da disciplina de REMA ou de análise estrutural, ok? De isostática, né? Vocês devem memorizar, se lembrar disso imediatamente. Para as vigas de concreto, que são concretadas na obra, é preciso que eu faça formas de madeira e tenha cuidado na disposição das barras de aço. O que acontece muitas vezes, pessoal, é que o projeto de vigas pode ser, né, um pouco mais confuso, porque tem alguns detalhes específicos, né, que vocês vão ver mais adiante. Mas eu posso deixar ele um pouco mais confuso, ok? Classificá-lo, né, como um pouco mais confuso. Então é importante que o engenheiro esteja atento, junto com o armador, né, que é o rapaz, o profissional responsável por esse tipo de serviço, para que ele consiga montar as formas, as armaduras, de forma adequada, ok? É possível utilizar ainda vigas metálicas
tanto para obras que têm essa opção construtiva, você pode, por exemplo, fazer um galpão todo em estrutura metálica, ou para utilizar, você pode ainda utilizar essas vigas como um reforço estrutural. Você está fazendo, por exemplo, uma reforma, e aí tem que demolir alguns elementos estruturais, ou adicionar novos elementos para aumentar, como um reforço mesmo, né? É mais simples você utilizar uma viga metálica, que estará chumbada na estrutura já existente, do que fazer a concretagem de uma viga nova. Perfeito? Então tá aqui, né? A imagem de cima representa esse reforço estrutural. Eu tenho a minha viga apoiada, né? Ela está chumbada na minha viga de concreto e deve muito provavelmente estar apoiada em outra também, né? Essa viga aqui está diminuindo o vão da minha laje, está quebrando o vão da laje muito provavelmente no meio, né? Porque deve ter alguma coisa lá em cima que aumentou essa carga. Ou a gente está tendo uma instabilidade desses elementos. Ou você pode utilizar, como na figura de baixo, uma estrutura toda metálica. E aí, suas vigas serão metálicas, ok? Você pode ter ainda vigas de concreto mais pré-moldadas, que só chegam na obra para ser encaixada, tá? Então aqui a gente vai ter, né, essas vigas que o pessoal está transportando aí, somente sendo encaixadas nos pilares, beleza? E aqui você tem vigas de perfil distintos, né, como um perfil I, por exemplo, que é o que está mostrado na imagem de baixo. Essas vigas em perfil I, por exemplo, né, que vocês viram lá também para calcular a inércia desses tipos de seção, elas vão ser muito utilizadas para pontes, por exemplo, tá? Em relação aos nossos pilares, pessoal, é um elemento estrutural que geralmente estará disposto na vertical. Você pode ter um elemento de pilar em outra posição? Pode, só que sempre ou vertical ou na diagonal, ok? E não é uma diagonal tão grande também, né? Ele tem que estar, às vezes, um pouco, você pode colocar ele um pouco inclinado, tá? Apoia-se as lajes e as vigas, ele vai apoiar essas lajes e vigas e vai se ligar diretamente às fundações para transferir as cargas. Ele vai ser responsável pela definição do pé direito das minhas edificações. Então, a altura do seu pilar até chegar no fundo da laje é o que vai dar uma visão do que pode ser o seu pé direito. Quando você vai fazer um rebaixo de gesso, por exemplo, tudo mais, né? Então, se você erra na altura do seu pilar, muito provavelmente você terá problemas com o seu pé direito, ok? Ele vai ser solicitado, pessoal, predominantemente a compressão. Então, a gente pode ter pilares que apresentam alguma flexão. Na verdade, na prática, a maior parte dos pilares apresenta alguma flexão, okay? Uma flexão lateral, né? Porém, predominantemente, a gente vai dimensioná-los à compressão. Só que na obra é complicado demais apoiar o elemento, por exemplo, uma viga, exatamente no centro de gravidade do pilar. Tá? Então, assim, se você tem a viga apoiada em uma das extremidades e não no meio do pilar, você está gerando alguma tensão de flexão sobre ele, ok? Até por isso é que as armaduras dos pilares, elas são sempre homogêneas, são sempre espelhadas, né? Não vai existir um pilar que de um lado usa barras de 10 e do outro barras de 8, por exemplo. Isso não existe. A gente sempre vai fazer a mesma armadura, ok? É válido lembrar que todo pilar precisa obrigatoriamente de uma fundação, ok? Isso aqui é importante ressaltar, principalmente para os indivíduos que vão fazer reformas ou ampliações, que é comum você ter que colocar um pilar a mais e a pessoa acaba esquecendo de, poxa, precisa ter ali um elemento de fundação, ok? Ele é um item essencial para a saúde da sua obra, para a vida da sua obra, e é necessário que você esteja muito atento a seguir o projeto ou realizar o projeto desse elemento adequadamente. Em obras, pessoal, a gente vai ter obras que a gente está concretando, né? Formas de concreto, formas de madeira, tá? E a gente vai encher essas formas de concreto, ok? Então, tá aqui, né, os nossos exemplos.
algumas estruturas complementares, pessoal, que a gente pode ter. Por exemplo, é muito comum que hoje a maior parte das obras apresentem alguma escada, né? E essas escadas, elas não são mais aquelas escadas convencionais que a gente tem, né? Os tipos de escada têm mudado. A arquitetura tem exigido escadas com perfis mais limpos, né? Sem aquela uma ideia muito robusta, né? Então são os degraus, que é somente eles, por exemplo, somente engastado nas paredes, né? Tem uma que até faz o desenho da escada, mas ela não tem uma estrutura de suporte, ok? Então, cada vez mais a gente está tendo isso. E é necessário que a gente entenda como fazer o adequado dimensionamento dessa estrutura. Então, a gente pode ter variadas concepções estéticas e cada tipo estético desse vai requerer de nós algum cuidado específico para o projeto e para a execução. Então, quais tipos nós temos? Escadas retas, em L, em U, caracol ou circular. Dentro de cada um desses tipos, a gente pode ter diversas variações, ok? Então, em escadas, a quantidade de degraus que eu tenho na minha escada será a função da altura que eu preciso vencer. Como assim? Se eu tenho uma altura de um pavimento a outro de 3 metros, o piso está aqui e o final da laje está aqui, a diferença entre eles é 3 metros, essa altura é que deve ser vencida pela minha escada, ok? O dimensionamento dos degraus vai seguir o especificado pela norma técnica dos bombeiros, ok? Não adianta você fazer lá o seu dimensionamento, vencer o seu vão, sendo que isso não respeite o que está especificado na norma técnica, ok? Porque senão isso não vai ser aprovado pelos bombeiros, ok? Como é que é essa norma, pessoal? O que ela exige? A altura do seu degrau deve estar entre 16 e 18 centímetros, com uma tolerância de meio centímetro. E aí, essa altura que você dimensiona, que você escolhe, né, ela vai estar sendo levada em consideração para calcular a base do seu degrau, ok? Então, você vai ter uma relação, né, uma inequação, onde a expressão 2H mais B deve ser maior ou igual que 63 e menor ou igual a 64. Então, você vê que não tem uma amplitude tão grande de valores, perfeito? Mas é necessário que você consiga lembrar-se disso para dimensionar adequadamente, perfeito? Outra estrutura complementar que a gente vai ter, muito comum em obras, é o muro de arrimo, ok? Esse muro de arrimo vai fazer a contenção de talude. Então, se eu tenho, por exemplo, né, eu tenho lá um declive de terra, eu corto essa parte aqui, daqui para baixo eu tiro. Era um triângulo, né? Agora eu tenho um trapézio aqui, perfeito? Beleza? Eu tenho agora aqui um trapézio. Eu vou criar um muro, né? Vou criar aqui um muro de arrimo que vai resistir toda essa terra que sobrou aqui, ok? É um elemento, pessoal, fundamental para essa estabilidade de taludes, porque senão você pode ter problemas de essa terra um dia desmoronar dentro da sua obra, ok? Ele vai poder ser construído de concreto armado, de alvenaria, utilizando tijolo ou pedra, ou de elementos especiais. Você pode fazer esse muro de arrimo até com terra mesmo, tá? Desde que você tenha, né, os critérios técnicos estabelecidos, tá? Ele vai poder ser do tipo de gravidade ou por flexão, ok? Então, nós vamos ter aí, para cada tipo de muro de arrimo, algumas características peculiares, perfeito? Que vão ser explicadas para vocês nas disciplinas de dimensionamento, ok? Outra coisa fundamental, pessoal, é a leitura de projetos para os nossos elementos. Eu sei que quando vocês chegarem lá na disciplina de dimensionamento, essa parte leitura vai ficar muito mais simples, porque vocês estarão dimensionando efetivamente, né? Mas é importante que a gente já tenha uma base, né? Como é que é feito o projeto de cada um dos elementos, como é que é mostrado isso em plano, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 lajes, perfeito? E aí, a distribuição das minhas barras, elas vão ser sempre a partir de um critério,
tá? Então, eu vou ter o diâmetro da minha barra, eu vou ter o comprimento dela, posso ter a quantidade, mas essa quantidade vai ser definida pelo espaçamento entre as barras. Então, vamos olhar lá, ó. A barra número 1, ela tem um diâmetro de 6,3 milímetros. Aí tá lá, C barra 15. Ou seja, eu vou ter uma barra a cada 15 centímetros. Perfeito? O comprimento total, que é o Czinho de baixo, C igual a 3,70. Esse 3,70 é o comprimento total da minha barra. E a quantidade de barras é 35. Como é que a pessoa chega nessa quantidade de barras? Ela vai pegar o comprimento que deve ser colocado, né? O comprimento deve ser vencido e vai dividir pelo espaçamento entre as barras, ok? Aí a gente sabe, eu tenho barras a cada 15 centímetros, então eu preciso de quantas barras para vencer 5 metros? Ela vai fazer essa conta de divisão e vai chegar na quantidade, ok? É muito comum que esse número dê quebrado, tá? Vai lá, dá 34, vamos supor, né? 22,7, beleza? Não existe 0,7 barra, né? Então, você vai colocar uma a mais, perfeito? Vai sempre colocar para mais, perfeito? De laje é bem simples, né? Então, você vai ter lajes, você vai ter armação, barras de aço, em algumas posições. Quais são essas posições? Na parte de baixo, você vai ter uma malha. Muito provavelmente, você vai ter malha nas duas direções. Então, você vai colocar tanto assim, né, numa direção, quanto na outra, ok? Você vai colocar barras, né, nas duas direções. E é muito comum que você tenha barras entre as lajes, para fazer a ligação da laje com a viga, ok? Beleza? Você vai ter ali armaduras na parte de baixo, vai ter essas ligações, e você pode ter na parte de cima esses ganchos. É muito comum que esses ganchos é que façam a ligação, né? A parte superior, a armadura superior, faça essa ligação entre as duas lajes, perfeito? E é sempre da mesma forma, né? Vai estar sempre dimensionado da mesma forma. A bitola, o espaçamento e o comprimento total, ok? Para as lajes treliçadas, isso muda um pouco. Por quê? Agora a gente não tem mais todo o espaço disponível, ok? Porque agora eu tenho isopor, eu tenho vigotas, né? Eu tenho outros elementos que já estão ali. Porém, só voltando aqui, pessoal, que eu estava esquecendo. Como é que a gente calcula o volume de concreto que vai ser utilizado numa laje? Gente, vamos imaginar o seguinte: uma laje é uma caixa de sapato, perfeito? Vamos imaginar uma caixa de sapato que não tem a tampa, beleza? Ela não tem a tampa. Como é que você calcula esse volume? Ué, você está calculando o volume de um paralelepípedo, de um cubo, né? Você vai fazer, então, a área do fundo, da parte do fundo, vezes a altura da sua laje, perfeito? No caso da laje maciça, esse volume de concreto também muda um pouco. Por quê? Agora você tem um volume sobre o elemento de enchimento, ou seja, o volume da capa, e tem o volume maior da vigota. Você pode separar isso, né? Calcular o volume das vigotas, depois calcular o volume só de capa. Ou você pode utilizar uma altura média entre a altura da vigota e a altura da capa, ok? Em relação às barras de aço, pessoal, a gente é muito comum que a gente utilize essas barras, né? Uma barra, somente uma barra no espaçamento, como está mostrado ali, né? Entre as minhas placas de isopor, ok? Porque eu vou ter as vigotas numa direção e posso armar a minha laje na outra, ok? Isso aí vai depender muito da concepção estrutural mesmo, tá? E a leitura é a mesma, ok? Você vai ter o número da barra, o diâmetro dela, o espaçamento e o comprimento total. Já para as vigas, pessoal, como é que eu sei o volume de concreto que eu vou precisar em uma viga? De novo, a gente tem uma caixa de sapato, né? Agora a caixa de sapato está em pé, beleza?
Antes ela estava deitadinha, agora você colocou ela em pé, tá? Qual que é a diferença? Nenhuma, né? Você vai calcular a área, você pode calcular de duas formas, né? Ou pela área da seção transversal vezes o comprimento, ou pela área do fundo vezes a altura. Não vai mudar nada, né? A forma de calcular é idêntica, perfeito? As barras, pessoal, como a gente vai fazer a leitura dessas barras? Olha só, um projeto de vigas, ele vai ter barras na parte de baixo e na parte de cima. Pode ainda ter algumas barras intermediárias, ok? Que a gente vai chamar de costelas, tá? Mas é muito mais comum que a gente tenha barras na parte de cima e na parte de baixo, somente, tá? Então, eu vou ter essas barras longitudinais, que a gente chama, né, ao longo da viga, ok? Essas barras que estão mostradas ali nos traços em azul, na parte de cima, fazendo esse ganchinho, e na parte de baixo, replicando esse mesmo gancho. Como é que eu vou ler esse projeto, né? Então, eu vou ter o nome da minha viga, tá lá, VC4, a seção transversal dela, 14 por 30, ok? Aí eu vou ter, na parte de baixo, eu vou ter lá, ó, eu vou ter duas barras, tá lá, 2N1, então é duas barras N1, de diâmetro de 8 milímetros, com um comprimento total de 3,54. Se você olhar, fala, poxa, Victor, mas não é 3,54, porque na parte de cima ele me mostra 3,4. Sim, mas 3,4 é o comprimento na horizontal. Só que você ainda tem esses dois ganchos aqui para serem contados. E cada um deles tem 25. Então, 3,4 mais 50, 3,54. Ok? Na parte de cima, a mesma coisa. Você tem o nome, a quantidade de barras, o nome da barra, o diâmetro e o comprimento total. E aí vai te mostrar o detalhe, né? Que é o que você tem, quanto você tem de comprimento horizontal e quanto você tem de gancho. Perfeito? Outro tipo de barra fundamental que a gente vai ter são os estribos. Então, eu tenho barras longitudinais e eu tenho barras que estão na seção, que vão servir até para dar suporte para essas barras longitudinais. Esses estribos ainda são responsáveis por combater os esforços cortantes, tá? E eles vão ser espaçados. Parecido com o que a gente tinha em laje. Eu vou ter estribo a cada tantos centímetros, a cada 15, a cada 20, a cada 12, enfim, tá? Como é que eu sei quais são os estribos? Olha só, tá ali mostrado na barrinha em verde para mim. Vão ser 19 barras de 5 milímetros a cada 15, ok? Eu tenho esse mesmo estribo desenhado em azul abaixo do meu corte A. Então, no corte A, o que eu vejo? Eu vejo a seção de concreto finalizada, vejo as minhas barras longitudinais, que são os pontinhos pretos, que são duas barras de 8 em cima e duas barras de 8 embaixo, e tenho o desenho em rosa do meu estribo. Esse estribo, tá um detalhe dele no desenho de baixo, que eu tenho lá, ó, 25 e 9, beleza? Esse aqui é o tamanho do perímetro do meu estribo, vamos dizer assim, né? Do perímetro da minha seção, ok? Se vocês perceberem bem, o meu estribo é menor do que a minha seção de concreto. Por quê? Minha seção de concreto era 14 por 30, né? Tá escrito lá, ó, VC4, 14 por 30. Por que que eu tenho esse comprimento de estribo menor do que a seção de concreto? Porque eu preciso deixar um comprimento, um espaço que eu chamo de cobrimento. Eu preciso cobrir a barra, ok? A minha barra não pode estar exposta ao tempo, beleza? Então, o concreto vai cobrir a minha barra. É muito comum que eu tenha entre 2,5 e 3 centímetros de cobrimento, tá? Então, se a gente for reparar, eu tinha a seção de 14, mas meu estribo é 9. Então, faltam 6, ou seja, 3 para cada lado, tá? De cobrimento, ok? Além disso, né? A gente pode perceber que o estribo, além dos comprimentos retilíneos dele, ele tem uma dobra. Lá em cima tem esse detalhezinho, ó, perto do 9 ali.
tem um ganchinho para dentro, né? Então eu vou lá, ó, vou fazer, imagine só, né? Imagine um arame para a sua mão. Você vai dobrar ele, deixar uma parte vertical, aí a outra horizontal, vertical, horizontal. Fechou um retângulo. Só que aqui, essas duas pontas estão soltas, né? Você não pode deixar elas soltas. Então, o que você faz? Você vem e amarra as duas, faz um gancho nas duas, tá bom? Esse gancho também deve ser contado, ok? Também deve ser levado em consideração. Então, a gente vai ter que especificar o tamanho total do estribo, ok? Gente, eu sei que às vezes é muita informação, mas isso vocês vão ver de novo lá na disciplina de concreto, ok? Fiquem tranquilos. Para os meus pilares, eu tenho uma leitura de projeto muito semelhante ao que eu tenho nas vigas, porque os elementos são basicamente os mesmos. Eu tenho barras longitudinais, que agora elas são na vertical, e eu tenho os meus estribos, que agora estão deitados, né? E que vão fazer o mesmo papel. Eles vão amarrar, segurar as minhas barras longitudinais e combater os esforços laterais, ok? Eu vou ter um detalhe ainda, que é a altura da minha barra, ok? Então, a minha barra do meu pilar, ela deve entrar dentro do bloco de fundação e ela deve chegar até o próximo pavimento, ok? Se esse meu pilar, no nosso caso aqui, ó, esse pilar está morrendo no térreo. Por que eu sei que ele está morrendo no térreo? Porque senão a barra continuaria. Eu deixaria um arranque para o próximo pilar, ok? Beleza? Gente, em relação ao volume de concreto, como é que funciona, né? As concretagens, elas vão seguir um padrão, que é o passo a passo executivo mesmo. Então, primeiro eu vou concretar as minhas estacas ou as minhas fundações, tá? Se eu fizer estaca, o próximo elemento que eu vou concretar são os blocos. Aí eu vou concretar os blocos e as baldrames junto. Posso fazer isso, né? Porque vai depender também da concepção estrutural do projetista. Depois que eu fiz essa etapa, eu vou partir para a concretagem dos meus pilares. Concretados os meus pilares, eu vou colocar as formas de madeira e vou começar a armar as minhas vigas e as minhas lajes. E vou concretar as duas no mesmo dia, na mesma etapa. Então, viga e laje vai ser concretado junto, ok? Saber calcular o volume de concreto, pessoal, é crucial. Por quê? Como eu disse, é um material que é caro, ainda mais se ele for usinado, né? Tá vindo um caminhão lá, e você deixa faltar, por exemplo, 3 metros cúbicos ou 4 metros cúbicos. Sua obra vai ficar parada até chegar o próximo caminhão. Então, assim, você já sabe o volume, você pede a quantidade certa, e aí os caminhões vão chegando e você vai conseguindo acompanhar a concretagem. Agora, se sobrar concreto, por exemplo, o que você vai fazer? Nada, você perdeu aquele concreto que você pagou. Porque se você pediu, você pagou, ok? Ou vai pagar, né? Então, se você pediu a mais, você está pagando esse excesso, perfeito? Então, o cálculo do volume de concreto, pessoal, deve ser levado, assim, a sério, ok? Por fim, eu queria deixar para vocês um exemplozinho para que a gente consiga calcular o volume de concreto para encher todos os elementos estruturais. Olha só, para que eu faça isso, eu estou imaginando, né, um exemplo assim, que não é tão cabível, porque eu faço concretagem dos pilares, das vigas, das lajes, em etapas diferentes. Mas, se a gente for calcular separadamente a quantidade que eu vou precisar em cada elemento, aí o exemplo se torna um pouco mais real. Eu preciso calcular, então, o volume dos pilares, o volume das vigas e o volume das lajes. Como é que eu faço isso? Eu vou imaginar um pilar meu colocado, né? Ou a forma dele, tá bom? Então, eu vou calcular o volume que eu tenho dentro daquele elemento. E aí, gente, os cálculos de volume aqui são muito simples, porque sempre é a área vezes a altura, ok? Não tem muito segredo, né? Ou a área vezes o comprimento, que é o caso das vigas, perfeito? Então, a gente está calculando aqui os volumes
como se estivesse calculando de paralelepípedos mesmo, que a gente aprendeu lá na escola, lá no segundo grau. Perfeito? Então, só para a gente reforçar aqui, né? Se eu fosse calcular o volume de concreto dos meus pilares, eu teria que ver a seção do meu pilar. Se a gente for olhar em projeto, eu percebo que a seção dos meus pilares, elas mudam. O meu pilar 1, ele tem 25 por 25. E qual que é a altura dele? 3 metros. Então, eu faria... Isso aqui eu também não posso, né? Ser bobinho de não transformar as unidades de medida, ok? Eu não posso utilizar centímetros e metros na mesma conta, né? Isso aí todo mundo já está ciente, ok? Então, eu vou ter a seção do meu pilar, que eu vou olhar em projeto. O P1 vai ser 25 por 25. O P2 é 25 por 15. O P3, 25 por 25. Então, eu vou pegar essa área de cada um dos pilares, né? Pegar o P1 lá, 25 vezes 25, e vou multiplicar pela altura dele. E aí eu tenho o volume do pilar 1, ok? Para todos os pilares, vai fazer a conta de todos e somar, ok? Já para as vigas, agora a gente não tem mais a altura, né? Vamos pegar a seção transversal da minha viga. As minhas vigas todas, né, com exceção das 6, são 25 por 30. Então, elas têm 25 de largura, 30 de altura e o comprimento delas será o comprimento do projeto, ok? Então, você vai multiplicar a área da seção vezes o comprimento do projeto. E para a laje, é ainda mais simples, né? Eu tenho duas lajes maciças, e eu vou fazer a área do meu retângulo, né? E vezes, vou multiplicar pela altura da minha laje, que nesse caso é 12 centímetros. Perfeito? A gente tem que ficar esperto, porque os projetos estruturais, a maior parte das informações deles estarão em centímetros, ok? E você calculará o seu volume em metros cúbicos, ok? Então, sempre transforme as medidas de centímetro para metro para facilitar para você, ok? Então, gente, por hoje é só. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Até a próxima, gente.